Amigos queridos, busquemos sentir a presença suave e amiga de Jesus em nossas vidas, as doçurosas vibrações do seu amor, para enxertar o nosso íntimo do vigor do amor, da força da fé e do alento da esperança. Unamo-nos fraternalmente, construindo sentimentos felizes em nossos relacionamentos, para nos fortalecermos na jornada que nos aguarda. Que sejamos, Senhor Jesus, em seu nome, aqueles mínimos colaboradores da vossa seara, que estamos a todos os dias nos alistando, para que possamos engrossar as fileiras da obra do bem na terra. Abençoa-nos, Senhor, a humanidade, que estertora agonizante nas más paixões, que se deixaram arrastar pelas tendências e se encontram nesta hora no vazio de si mesmos. Que sejam socorridos pelas equipes misericordiosas que em seu nome são conosco. E nós outros, Senhor, igualmente pequenos e necessitados, suplicamos dos amigos espirituais que aqui presentes estão o amparo de que tanto somos necessitados. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigada, amigos queridos. E que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e o item que nós estamos refletindo é o suicídio e a loucura. O Evangelho de Jesus nos apresenta 3 grandes grupos de dificuldades extremadas que geram no espírito o desatino da loucura e, consequentemente, as tendências à desistência da encarnação. São eles a insatisfação, o descontentamento, que são derivações, quando o espírito se desespera diante dos seus sofrimentos e não sente em si condições de continuar. O outro grande grupo é o da incredulidade, a ausência de uma fé verdadeira para tirar o espírito das falsas crenças, que cheias de rituais não alentaram a consciência, não abasteceram os sentimentos, não o libertaram de um passado de grandes prisões. E esse terceiro grupo, que são das ideias materialistas, que são consequência. As ideias materialistas são a consequência dessa incredulidade generalizada no ser humano, embora tenhamos todos religiões. Mas não estamos falando da religião a que nos filiamos, nós estamos falando do sentimento da religiosidade, que é o reconhecimento das leis de Deus em nossa vida, como sábias, benevolentes, nos conduzindo ao progresso. A propagação das ideias materialistas é, pois, o veneno que inocula em um grande número de pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem seus apóstolos assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Nós temos falado todos os dias, ao longo de todo esse tempo, sobre o materialismo nas suas várias vertentes. Mais responsável ainda são aqueles que, dotados de um saber filosófico, induzem as pessoas a seguirem os seus pensamentos. Que é esse trecho que o Evangelho tem falado,
quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade do seu saber para procurarem provar aos seus seguidores que eles nada têm a esperar depois da morte. Então vão fechando as cortinas do painel da existência, vão cegando o espírito que está naquela dor extremada, e porque estão na dor extremada, não conseguem perceber, a dor predomina. E quando a dor predomina, tudo que nós não devemos é explicar, né? Nós devemos é socorrer, que são posturas diferentes. Com o Espiritismo não sendo mais permitida a dúvida, o aspecto da vida muda. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente, mas em outras condições do que essa que vivemos hoje. Daí a paciência e a resignação que o afastam naturalmente do pensamento do suicídio. Daí uma palavra, a coragem moral, que vem se contrapor com a covardia moral, que é próprio dos espíritos incrédulos. E porque incrédulos são frágeis, se acovardam, desistem, né? E a coragem moral é o espírito que está resoluto, que nada o demove dos seus ideais e dos seus objetivos reencarnatórios, que nós devemos todos os dias acordar em nós quais são mesmo os meus objetivos, a finalidade útil da minha existência na Terra, o que é que eu vim transformar em mim. Todos os dias isso precisa estar presente em nós. E nós vamos buscar Emmanuel, como sempre, para complementar. E Emmanuel fala muito sobre o materialismo, né? Porque a doutrina espírita é o maior antagonista ao materialismo. De que forma a doutrina espírita veio antagonizar com o materialismo, se contrapor e vencer, mostrando a espiritualização da existência? É através da espiritualização da existência que nós estaremos na Terra com as coisas do mundo, vivendo como espíritos. Então, no Religião dos Espíritos, o Emmanuel tem uma lição chamada Materialistas e seguida outra Materialismo, para ver a força que são, e seguida Tentações. Então, é de extremada sabedoria de Emmanuel essa linha de pensamento, materialistas, materialismo e tentações, né? E nós estamos falando daqueles que não suportam a existência na Terra, porque, na verdade, seja na Terra ou no mundo espiritual, não suportam a si mesmos, porque trazem dores lancinantes na alma e que ainda ninguém os socorreu no nível que precisariam ser socorridos, para que eles se sintam extirpando de si uma chaga chamada culpa perante as leis de Deus. Então, diz Emmanuel, não podemos afirmar que os materialistas vêm vindo. Eles não vêm vindo, eles estão nos tempos modernos, por toda parte, tentando inconscientemente apagar a luz do Espírito. Então, tudo que apaga o brilho do Espírito, e o brilho do Espírito só vem dos sentimentos, o Espírito não tem brilho se ele não tiver sentimentos exuberantes. Então, quando nós apagamos a luz do Espírito, nós interrompemos o fluxo dos sentimentos. É isso que dá brilho ao Espírito. E interromper o fluxo do sentimento é ter escolhido as emoções doentes. Quando escolhemos as emoções doentes, porque são escolhas, aquilo nos escurece profundamente e nós ficamos no estado de amargor. Então, Emmanuel vai mostrar o progresso material do planeta, naquela época em que o livro foi escrito, e até hoje isso se faz, porque o Evangelho tem nos mostrado que a maior chaga da humanidade é a indiferença moral, né? Então, o intelectualismo foi uma conquista do pensamento e da razão, mas a indiferença moral enregelou os nossos sentimentos. E todas as vezes que o nosso sentimento está enregelado, enclausurado, os nossos pensamentos doentes vão buscar, na psicosfera onde estamos, essas partículas densas que vão compor o nosso perispírito.
Então, nós vamos chamar de materialismo a densidade perispirítica, que começou no pensamento, se arrastou pelas emoções doentes e acaba nos compondo por um tempo indeterminado. Então, quem são os materialistas? E ele vai mostrar a contradição. Por exemplo, ele diz assim: atestam telescópios na direção das galáxias e supõem resolver os enigmas do universo pelas acanhadas impressões dos 5 sentidos da esfera física. Então, se nós não conseguirmos extrapolar os 5 sentidos, nós estaremos presos nas sensações eternamente. Porque nós temos os sentidos, que são outras faculdades do espírito, né? Essas faculdades não é só a intuição, nós temos inúmeras faculdades do espírito que transcendem os nossos órgãos do sentido. Devotam-se aos mais altos estudos da psicologia transcendente, porém só intelectualmente, e atestam que o homem não passa de símil complexo sem maiores possibilidades de evolução. Então, pensando estudar uma psicologia transcendente, acanham novamente a interpretação, fugindo da espiritualidade, mostrando só a evolução de Darwin, que é muito legítima, mas que ela também tem a sua transcendência na existência do espírito imortal. Então, os materialistas asseveram que é preciso plasmar elites de condutores e dirigem-se aos jovens acadêmicos, subtraindo-lhes as noções da alma. É a primeira coisa que o meio universitário tem feito pelos jovens: suprimir a alma do corpo. E tentam formar elites de pensamentos materialistas que têm arrastado os jovens a uma angústia existencial, porque entra em confronto com o planejamento reencarnatório deles, que nessa oportunidade da juventude emerge. Então o jovem sente um conflito enorme entre, principalmente os jovens de famílias espíritas, que trazem um processo de evangelização bem estabelecido e que vão encontrar os professores que vão desviá-lo e, inclusive, vão muitas vezes denegrir essa postura. Isso gera no jovem não só um conflito, mas uma angústia existencial muito grande. E o curioso dos jovens, esses que ainda estão inseguros, é que para serem aceitos pelos professores eminentes daquela universidade ou pelo grupo de colegas para uma convivência social, acabam falsamente aderindo por um tempo e depois aderem totalmente por todo o tempo. Nós conhecemos inúmeros jovens nossos que começaram a vida universitária e hoje estão muito diferentes daquele pensamento. Certo que a semente está inoculada e que dia virá que isso pode desabrochar. Mas isso é uma responsabilidade acadêmica muito grande. Como se falar de espírito fosse uma coisa de nenhuma importância. Que isso são para os crédulos, para os crentes, para os fanáticos, né? Que ali existe uma ciência que então impera o intelectualismo e que estabelece a indiferença moral. Aconselham respeito às religiões, mas a religião lá e nada tem a ver conosco. E nós estamos no momento da doutrina espírita que nós precisamos fazer a síntese, a aliança da ciência e da religião. E isso vai caber a nós, os espíritas, trabalhadores que estão conseguindo nesse momento um processo de profunda compreensão sobre si mesmo. Aconselham o respeito às religiões, em vez de ajudá-las no apostolado do amor pela extinção do sofrimento, solapam-lhes a existência, a golpes de sarcasmo sutil.
Emmanuel faz uma ressalva. Claro que não nos reportamos aos pesquisadores respeitáveis, porque a ciência, ele diz taxativamente, matriz do progresso, será sempre no mundo a interrogação vestida de luz, entesourando experiências diante da verdade. Ele se refere aqui não a esses sábios benfeitores, que trazem a ciência como matriz do progresso vestida de luz, dos epicuristas, daqueles que buscam o prazer imediato e que são autores de fulgurantes pensamentos destrutivos publicados e sendo best-sellers na mídia em que vivemos. É destes que Emmanuel fala. Desde as primeiras horas de nossa formação doutrinária, os mensageiros do Cristo explicaram que o Espiritismo contribuirá no aperfeiçoamento da Terra, anulando o materialismo. Esse é o objetivo máximo da doutrina espírita, é vencermos o materialismo em nós, em contraponto à espiritualização da existência. Por ensinar aos homens a dignificação do futuro, mantendo-os livres de seitas e cores, castas e privilégios. Temos, assim, a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade. Essa é uma atribuição de nós, os trabalhadores espíritas cristãos. Principalmente nesta nuvem densa chamada pandemia, e a gente chama de obsessão pandêmica, esse estado coletivo de loucura em que a humanidade se mergulhou ao longo dos tempos e que agora está no período mais crítico, temos a tarefa de conduzir para a frente a bandeira da imortalidade, com o trabalho incessante que lhe é consequente. Mas para atingirmos a meta, é imperioso se dispõe a cada um de nós a viver em si mesmo os princípios que prega. O momento é da coerência, né? Será que nós estamos vivendo os princípios que nós pregamos? Com a obrigação de servir e com o dever de estudar. Nós temos falado nas nossas falas na casa sobre a questão da instrução, né? Do estudo doutrinário, porque temos visto espíritas até antigos, mas que nunca estudaram a doutrina espírita verdadeiramente. Para que a gente possa construir o discernimento, nós temos que fazer esse movimento do estudo. Senão nós ficamos também na crença de que vamos fazer uma prece e vamos melhorar, vamos fazer uma prece e vamos melhorar, sem entender nada sobre nós mesmos. Então é imperioso, nesse momento, que as pessoas se organizem para estudar com aplicabilidade. Porque estudar, teoricamente, né, há um manancial, mas estudar juntos, visando a aplicabilidade em nós, esse é o método que nós precisamos vivenciar. E nós temos falado que o materialismo ele se manifesta no espírito de várias formas, desde as mais sutis até as mais grosseiras. E não há dúvida que nós vamos contrapor o materialismo em nós através do desenvolvimento da caridade. E como tudo é um processo na nossa vida como espírito, é natural que comecemos a fazer a caridade, aquela caridade que é beneficência, aquela caridade que nós vamos oferecer do que temos. Mas, como nós não somos obras acabadas, ao contrário, toda a existência é parte de uma obra que não se finda, vai chegando um tempo que nós vamos realmente necessitando da caridade, vamos colocar um termo
talvez mais adequado, da caridade moral. E é essa caridade que realmente acende a luz do Espírito. A caridade moral. É essa que deve ser o foco das nossas atenções e, sobretudo, o móvel das nossas ações na Terra. Caridade moral. Porque a caridade que nós oferecemos para o outro do que temos, então, dos nossos recursos materiais, né, daquilo que está nos sobrando, essa caridade, obviamente ela é importante, mas ela não aniquila de maneira nenhuma o materialismo. Às vezes até justifica. Às vezes a gente fala assim, não, eu gostaria de ganhar na loteria, eu gostaria de receber uma fortuna, eu gostaria de ter muito mais recurso do que eu tenho para que eu pudesse sanear tal dificuldade. Então nós ficamos muitas vezes com o pensamento preso naquilo que nós vamos dar do que temos. E a caridade moral é dar do que somos. Por isso que é tão difícil o exercício e a ação da caridade moral, porque essa caridade moral, às vezes, nós não damos para o outro do que somos, porque julgamos não ser. E às vezes já somos. Então, esse exercício que nós precisamos fazer na nossa intimidade, para todo o tempo todo, sermos espíritos interessados única e exclusivamente na caridade moral. Porque quem estabelece a caridade moral é porque já pratica aquela caridade do qual nós damos do que temos. E esse dar do que temos, por que essa caridade não sustenta de maneira ininterrupta o espírito? Porque na hora que eu não tenho para dar, eu interrompo esse processo. Eu justifico, interrompo. Olha, agora eu estou doente, agora eu não tenho, agora eu não posso, né? E a caridade moral, ela é uma caridade que jamais, em tempo algum, sobre nenhuma circunstância, se interrompe. Então, o espírito que pratica essa caridade, ele não desce, ele não abala. Por quê? Porque mesmo que seja pouco o que ele construiu na sua intimidade, todo o tempo todo, ele oferece. E com isso, nós nos sustentamos. Nós estamos conversando, né, sobre o texto Caridade Real, mas eu gostaria de voltar um trechinho de um outro texto do mesmo livro, Ceareiro de Volta, para a gente entender esse pensamento que nós estamos desenvolvendo, intitulado Criador, Criação e Criatura. Então ele diz assim: sejamos sinceros, reconhecendo que existem sorrisos afetuosos e sorrisos profissionais. Olha a importância disso, né? É claro que quando a gente sorri para alguém, o sorriso de uma alma, sem nenhuma sombra de dúvida, pode representar caridade moral. Porque você sorrir para alguém com a sua alma, e o sorriso representa a alegria,
você invadir o outro com a sua alegria, você envolver o outro com essa vibração, cura, alimenta, sustenta, conforta, né? Porque a caridade moral, ela é tão ampla. Quando a gente fala assim, eu sorri para você, é caridade. Porque a alegria é uma forma de caridade. Mas existe, como ele está colocando, o sorriso afetuoso, que carrega todo o nosso afeto, e o sorriso profissional. Convém sorrir, né? Aí ele continua: palavras do entendimento e palavras da convenção. Quantas vezes, através da palavra, nós praticamos a verdadeira caridade moral? E não é só aquela palavra que é pretendida por alguém de ouvir. Mas às vezes é uma palavra norteadora, às vezes até uma palavra dura, às vezes até uma palavra firme. Não que a dureza conserte alguém, não. Mas às vezes vai carreada de um sentimento que é caridade. Então uma palavra firme, assim como uma palavra generosa, uma palavra bondosa, é caridade moral. Então, e ele continua: apoio autêntico e apoio simulado. A gente simula, muitas vezes, que está apoiando, porque convém, né? Então, esse estado de coisas, como a Célia colocou, da coerência, que nós precisamos retirar de nós, para que sejamos verdadeiramente caridosos uns para com os outros. E ele continua: assistência espontânea e assistência oficiosa. Olha isso, né? Que importância nós refletirmos sobre isso. Razão porque é necessário discernir que solidariedade, na base do proveito próprio, representa comércio análogo aos demais. Então, solidariedade na base do proveito próprio, porque às vezes convém ser solidário. Nada mais é do que um negócio. Nada mais é do que o materialismo, do que nós estamos falando aqui. Então, a importância de nós estabelecermos dentro da nossa intimidade essa caridade real vestida da moralidade, da ética, que nunca se interrompe. Então, nesse texto de Antônio Cardoso, ele vai dizer assim: quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, porque isso muitas vezes nos acontece, alguém chega, quando já assim, a gente dá a última gota de nós mesmos, a gente tem aquela sensação de que não tem mais nada para doar, esgotamos o fluido, aí chega alguém que quer conversar, né? Então olha o que ele diz: quantas vezes, embora sem ânimo para conversar, torna-se preciso entabular determinado entendimento para a requisição da caridade. Ou seja, essa é a caridade moral. Eu penso não ter mais nada, que cheguei no meu limite, eu estico o meu limite para socorrer alguém que precisa ainda da minha palavra.
É tão mais fácil a gente dizer, tô cansada, hoje não, tá doendo aqui, não sei o que e tal, né? Que é aquela história que nós temos falado, eu sirvo, com certeza, quando dá. E esse estado de coisa impede de verdade que deixemos de ser o materialista que temos sido por tempos incontáveis. Porque a caridade, essa real que ele está dizendo, ou a caridade moral, ela não tem tempo, não tem lugar, não tem a quem. Por isso que sustenta, por isso que equilibra de maneira definitiva. O espírito que pratica a caridade moral está sempre equilibrado. Ele não desce ao desequilíbrio, porque ele está atento. E é esse o estado de alma que nós devemos buscar. E ele continua: quantas ocasiões, apesar da fadiga, é forçoso te entregues ainda a algum sacrifício, caminhando um pouco mais, a face da caridade que assim te reclama. É sempre no esforço que essa caridade moral, para nós, na nossa condição evolutiva, se estabelece. Essa caridade que o Evangelho está nos solicitando, ao contrário do que nós pensamos, que é uma coisa espontânea, não. Essa caridade moral, para nós, na nossa escala evolutiva, é quando nós esticamos a nossa capacidade de fazer algo. É quando superamos os nossos limites. É só aí a caridade moral para nós. Diferente dos espíritos puros, como Jesus, né? Que faz parte da categoria dos Cristos. Qual que é o principal elemento que Kardec nos mostra no entendimento nosso da Terra, né? Da Terra, nós, de um espírito crístico? Claro que tem trilhões de elementos, mas ele cita um que é para a gente entender o nível de grandeza. Ele diz assim: um espírito crístico, quando ele encarna, seja em que mundo for, nunca, jamais, em circunstância alguma, ele erra. Olha isso. A matéria não corrompe, as situações não predispõem a nada, porque ele já está na condição de representante da lei. Então, caridade máxima, todo o tempo todo. Agora, no nosso caso, quando que eu fui caridosa? Quando eu estiquei, vamos dizer assim, quando eu fiz uma força para superar o meu limite sobre qualquer aspecto. Se hoje eu não fiz nenhum esforço de liberar, de intensificar esse limite, a caridade que eu fiz foi benevolente, foi beneficente, mas não foi de ordem moral. Dessa caridade que nós estamos falando, de dar do que somos. Então, por quê? Alguém chega para nós e fala uma impropérie. Aí eu estico a paciência. Ali eu fui caridosa. Não é? Alguém chega para mim e me faz um convite
quando as forças já se foram. E eu falo sim. E assim sucessivamente. Então, esse esticar todo o tempo todo, que é necessário para que a gente faça essa caridade. E sinta que fez. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nesse momento que nos encontramos em Seu nome, rogamos a Sua presença entre nós, para que o Senhor nos envolva com vibrações amorosas, para que o Senhor esteja entre nós para nos socorrer, para que sejamos seus mínimos discípulos e possamos seguir os teus passos. Que possamos, Senhor, nos entregarmos para esse aprendizado, introduzindo em nós a boa nova. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nos encontramos aqui, reunidos com amigos tão queridos que nos amam, que nos fortalecem, que nos amparam, que velam por nós, que nos protegem, em nome de Deus. 1000 vezes obrigado, Senhor, pelos teus exemplos vivos, que nos convidam à renovação íntima, para que sejamos hoje melhores do que ontem, e amanhã melhores do que hoje. Ampara-nos e fortalece-nos, Senhor. Rogamos nesta hora por todos os nossos irmãos que sofrem, que se encontram necessitados da sua presença. Aqueles irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs, necessitados de saúde, de amparo, de coragem para superar as dificuldades diárias que a vida nos apresenta. Que esta equipe socorrista possa iluminá-los, envolvê-los. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque nesta hora possamos oferecer do que temos de melhor do nosso ectoplasma em favor destes irmãos. Rogamos a Ismael, este espírito que Jesus destacou para cuidar de todos nós no Brasil, que possa verter o seu olhar sobre cada um dos brasileiros, convidando-os a ocupar o seu lugar e executar as suas tarefas, obstinados pelo bem, de forma honesta, confiantes nos desígnios do Pai para todos nós. Que possamos, Senhor, contribuir com a nossa vivência,
para que esta pátria seja a pátria do Evangelho. Que o Senhor nos fortaleça e nos ampare, hoje e sempre. Que assim seja.